Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula para o MPU. Uma carreira excelente, eu tive a honra de exercer a função de analista processual do Ministério Público da União, trabalhando no MPF, em Umuarama, no estado do Paraná, lá no ano de 2007, entre 2007 e 2008, o total foi quase um ano, e um pouco menos talvez, porque na sequência eu fui chamado para outro concurso de delegado de polícia no Mato Grosso. Então é interessante quando você chega num patamar de preparação e vai fazendo os concursos, de repente um concurso vai sucedendo ao outro e você tem que escolher qual carreira seguir, não é verdade? Eu tinha um sonho de ter uma carreira jurídica e aí fui para delegado de polícia enquanto aguardava ser chamado para juiz em Alagoas. Também foi uma carreira que eu iniciei na sequência antes de voltar para o Paraná. Pessoal, nós temos o caderno de questões disponibilizado para você, tem que estar logado, logada, senão não vai dar bom, né? E qualquer dúvida, o professor fica à disposição lá no Instagram, pode mandar um direct se ficou com alguma dúvida, se algo não lhe pareceu muito claro, @prof_Ferdinando Escrevi, tá certo? Gente, eu selecionei questões do último concurso para o MPU 2018, não são questões tão recentes, mas servem para uma grande revisão. Elas nos ajudam a entender um pouco o direito administrativo e aprofundar o seu estudo, evidentemente. Aqui é um passo inicial. Costumo dizer que a aula é o primeiro passo rumo a uma decisão tomada. Não é verdade? Você toma a decisão e dá os passos em direção ao seu objetivo, que é a aprovação no concurso público. Concurso público exige muita dedicação, muita renúncia e persistência. Então, não desanime com as reprovações que vierem. O professor reprovou em muitos concursos. Eu reprovei, eu nem sei dizer quantos, né? Acredito que mais de 30, com certeza eu reprovei. Passei em 13, fui nomeado em 13, né? Passei em 13 melhor, tive algumas nomeações, assumi 4 cargos públicos, técnico, analista, depois delegado no Mato Grosso, juiz em Alagoas, juiz no Paraná. Então, foram 5 com o juiz no Paraná nesse total aqui, não é verdade? Pessoal, se vocês pensam em aprofundar os estudos, lembrem-se, tem que resolver questões. Porque as questões nos dão um norte de como a banca pensa, as bancas nos dão um horizonte das matérias mais cobradas. Eu vou mostrar isso para você na live. As bancas, elas nos ajudam a entender os pontos de predileção conforme os concursos vão se realizando, os temas acabam voltando, é natural isso. Isso não é nenhum segredo para ninguém, isso não é nenhuma fórmula mágica. Isso é análise do dia a dia, isso é observação do dia a dia, não é mesmo? Por isso que quanto mais concursos você faz, melhor você fica, é natural. Algo que nunca pode passar despercebido é você revisar os pontos fracos, né? Isso é importantíssimo. Eu tinha muitos pontos fracos na minha caminhada. Direito empresarial era um ponto fraco, eu estudei bastante, direito tributário depois, penal achava que sabia, mas numa segunda fase não tinha a densidade necessária, o aprofundamento necessário para estudar as teorias, etc. Isso a vida vai te ensinando, né? Então, gente, vamos sem mais delongas para o nosso caderno. Está aqui com questões do último concurso do MPU Banca CESP, beleza? Vamos lá então, gente. Aqui, aula na tela, nós temos um texto associado. Às vezes o texto ajuda, às vezes não. Aqui o texto ajuda, porque ele esclarece o objetivo da pergunta. Inconformada com a aplicação de uma multa, uma sociedade privada contratada pelo poder público ingressou com um pedido administrativo para anular a penalidade. No curso do processo, o representante legal da sociedade foi intimado a prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. Esse tema é recorrente. A falta de intimação, ou melhor, a falta de comparecimento à intimação no processo administrativo. Esse tema cai em diversas questões. Aqui e ali você vê, mudam-se as palavras, muda-se a estética, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. E aí,
a decisão final, manteve a multa e a sociedade interpôs recurso administrativo. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que segue, considerando as disposições legais acerca do processo administrativo. Ele está perguntando o recurso. Para quem é enviado o recurso? Essa é a primeira questão, né? Aí, o natural da gente, né, principalmente quem estuda direito, é achar que o recurso é enviado a uma instância superior. É o natural, por exemplo, você está lá na vara criminal, o juiz deu uma sentença condenatória, você acha que seu cliente é inocente ou que a pena não é adequada, você vai recorrer. Vai recorrer para onde? Para o tribunal, né? Claro, o recurso é apresentado aqui em primeira instância, mas direcionado ao tribunal. Isso também ocorre no cível. Você apresenta a apelação aqui embaixo, né, na primeira instância, e o recurso nem sequer sofre juízo de admissibilidade. Ele vai apenas ser, né, enviado ao tribunal depois das contrarrazões, ou na ausência delas, depois de intimada a parte contrária. Só que no processo administrativo a regra é um pouquinho diferente. A regra tem alguns contornos, tá bom? Por quê? Porque a autoridade ela pode reconsiderar a sua decisão. Vamos supor aqui que houve um equívoco na análise dos fatos. Precisa necessariamente subir esse recurso? Será que a própria autoridade que decidiu não poderia rever a sua decisão? Fundamentada num princípio de envergadura constitucional lá do 37 caput da Constituição, que é o princípio da eficiência. Princípio da eficiência na administração pública. Preocupado com esse princípio, então a lei, no processo administrativo, que fique bem claro, estou tratando do processo administrativo, ela tem uma regrinha específica, né? Nós temos aqui a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Ela diz, no artigo 56, que das decisões administrativas cabe recurso em razões de legalidade e mérito. E o parágrafo primeiro que tem a pegadinha, né? A pegadinha que derruba muita gente que não estuda direito administrativo, que fica só lá estudando processo civil, processo penal e acha que é tudo igual. Não é tudo igual. Não é. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, ok? Você não vai dirigir o recurso à autoridade superior, não. Ao chefe dela, não. É quem decidiu. Quem decidiu recebe o recurso e o recurso é dirigido a essa autoridade, a quem decidiu. E essa autoridade, se não reconsiderar a decisão em 5 dias, aí sim encaminha à autoridade superior. Tá certo? Ponto importantíssimo. A possibilidade expressa de reconsideração na esfera administrativa. Tudo bem? Eu encaminho o recurso para quem decidiu. Isso. Foi lá o chefe do setor de tributação que negou meu pedido. Eu vou mandar o recurso para ele. E ele tem o prazo de 5 dias para reconsiderar. Ele pode reconsiderar. Ou então falar, não, eu mantenho a decisão por suas próprias razões, né, e submeto o processo, o recurso, à autoridade superior. Ponto. O que ele está dizendo? Não vou mudar e estou encaminhando para cima. Estou encaminhando para a autoridade superior. É uma opção dele. Mas se ele ver, né, se ele verificar que, de fato, ele está equivocado, que ele não se atentou por um documento, alguma coisa, pode acontecer, o princípio da eficiência diz, reconsidere, porque aí é um recurso a menos lá em cima. Isso existe também em alguns recursos no processo civil, no processo penal, tá bom? Eu diria aqui, por exemplo, né, no agravo, o juiz pode se retratar, né, no agravo de instrumento. Lá no processo penal, na pronúncia também, o juiz analisa se ele vai ou não manter a pronúncia antes de mandar o recurso em sentido estrito para o tribunal. Isso acontece em algumas hipóteses no processo civil e penal. No administrativo é a regra. Encaminha o recurso para quem decidiu e essa autoridade, se não a reconsiderar, aí sim encaminha para a autoridade superior. Beleza? Dito isso, nós vamos então para a nossa questão e encontrar a resposta. Olha só.
O recurso administrativo, diz a pergunta, deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar tal decisão, deve encaminhá-la para a autoridade superior. Certinho, né? Letra de lei, questão dada, como a gente fala no meio dos concursos, questão dada porque apenas reitera, apenas repete o texto da lei. Vamos ver aqui nas estatísticas o que nós temos. Só 11,95, quase 12% de erros, porque de fato é uma questão muito singela, né? Vamos para a próxima então. Tem outro texto associado, que é o mesmo texto que nós já lemos, então não precisamos ler novamente, e diz o seguinte, um outro ponto muito cobrado também da Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784, uma das principais leis do direito administrativo. Caso a lei seja silente, para que o recurso administrativo seja admitido, será necessário o depósito prévio do valor da multa. Então, para a empresa recorrer, diz a pergunta, ela precisa depositar o valor da multa? Ela precisa pagar para recorrer? Ela precisa pagar para recorrer? Na verdade, não. Na verdade, não. Tá bom? Existe uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 21 do STF, que diz que não precisa de recolher nada, de depositar nada para exercer o direito ao recurso. Vou colocar aqui para você, olha só. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, aqui muito importante. Não adianta você apenas ler a lei, porque a lei fala, salvo exigência legal, a admissão de recurso não depende de depósito ou arrolamento. Mais ou menos isso que diz a lei, tá bom? A lei traz uma exceção, mas o Supremo diz, é inconstitucional exigir dinheiro, exigir depósito, exigir arrolamento de bens, exigir que você deposite alguma coisa para o seu recurso ser admitido na esfera administrativa. É inconstitucional. Então não adianta só ler a lei e desprezar a súmula que é vinculante. Súmula vinculante, inclusive, tem força de lei e vincula toda a administração. Tá bom? Então será necessário, diz a pergunta, será necessário depósito prévio da multa imposta lá para a empresa para que o recurso que ela apresentou seja admitido? É claro que não. Não é necessário coisa nenhuma. O Supremo já disse que isso é inconstitucional, súmula vinculante número 21. Súmula vinculante número 21. Tá certo? Cuidado, gente. Tem muita gente lendo aí, por exemplo, a lei de improbidade, a lei do processo administrativo federal e esquece que tem algo além da lei, né? Esquece que tem algo além da lei que se chama jurisprudência, que se chama súmulas. E as bancas sabem disso, tá bom? Só 6% erraram, porque a maioria dos alunos que estudam CESP estudam jurisprudência. Eles já sabem, aluno CESP sabe que tem que estudar os julgados do Supremo. Tá bom? Vamos lá, mais uma. O texto associado é diferente agora. Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil da Administração Direta Federal. Os aprovados foram nomeados. Considerando essa situação hipotética e a legislação pertinente, julgue o item a seguir. Pergunta a respeito do concurso público, né, pessoal? Pergunta a respeito do concurso público. Então, quando que precisa fazer concurso público? O que diz a Constituição a respeito disso? Né? Como que o artigo 37, inciso 2 da Constituição, vou repetir, artigo 37, inciso 2 da Constituição, trata a matéria, né? Trata a matéria, porque quando o texto da Constituição fala em investidura, quando você é investido em cargo ou emprego, e que isso depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Nunca só de títulos.
provas ou provas e títulos, tá bom? Para cargo ou emprego. Para cargo ou emprego, tá bom? Aí fala o quê? Cargo. Cargo da administração direta federal. Qual é a pergunta? Vamos lá. O concurso público foi necessário porque se tratava de provimento de cargo público na administração direta. Ponto e vírgula. Seria dispensável. O que é dispensável? Não precisa fazer. Algo que é dispensável. Pensa assim, o que é dispensável na sua vida? Né? Não quero mais, isso aqui tanto faz para mim. Então, seria dispensável o concurso se a contratação fosse para emprego público na administração indireta? É claro que não. É claro que não. O concurso público é a regra constitucional, para cargo e emprego. Para cargo e emprego. Na administração indireta, por exemplo, se você vai trabalhar no Banco do Brasil, Banco Público, Caixa Econômica, você faz concurso, não teve concurso recente aí? Né? Banco do Brasil, Caixa não são entidades da administração indireta, professor? Claro. Aí está dizendo que é dispensável. Precisa fazer não, tá? Precisa fazer não. Sou amigo do gerente, ele vai lá, vai me contratar para trabalhar no Banco do Brasil. É assim que funciona? Não, né? Claro que não. Então, não é dispensável. Às vezes as pessoas também se perdem no português. Que palavra que é essa? Não sei. E aí viram que procura, né? Errado, pessoal. É obrigatório também na administração indireta federal. A resposta é errado. Beleza? Nas estatísticas, vamos lá. Pouquinha gente errando, porque são questões muito fáceis e muita gente já respondeu. Tivemos aqui 73 mil pessoas respondendo corretamente, mas ainda assim 5 mil errando. 5 mil pessoas é muita gente num concurso, não é verdade? Então, nem sempre o percentual reflete o tamanho do número de pessoas que se equivocou numa questão. Vamos lá. Número 4, temos texto associado, é o mesmo, ou pelo menos muito semelhante, né? Divulgado o resultado final de um concurso para o preenchimento de vagas em cargo civil da administração direta federal, os aprovados foram nomeados. Então, muito semelhante aqui. Vou falar que é o mesmo porque muda o finalzinho ali. Os aprovados foram nomeados. A pergunta é: com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público, mas irão adquirir estabilidade somente após 3 anos de efetivo exercício. Essa pergunta, gente, ela traz uma pegadinha que chove nos concursos. Ela não cai, não, ela chove, ela derrama, ela é recorrente nos concursos essa pegadinha. O tal ou a tal da estabilidade nos termos da emenda 19, da emenda constitucional 19. Aí o mesmo erro que eu falei lá atrás. O aluno compra lá um material, compra lá um negócio para memorizar, compra lá um conteúdo que só tem a lei seca, vai estudar a lei seca e na lei seca está escrito uma coisa diferente. Aí ele estuda errado e perde a questão. Basicamente isso, por estudar errado, perde a questão, tá? Por exemplo, vamos lá, vou mostrar aqui qual é a falha da lei, ou melhor, a lei está desatualizada. A lei está desatualizada, olha só. Artigo 20 da Lei 8.112 diz o seguinte: ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório. Só diminuir aqui porque cortou um pouquinho. Estágio probatório pelo período de 24 meses. Olha lá o período, 24 meses que está no texto da lei. Então, se você ler a lei, mas esquecer que houve a emenda à Constituição número 19, está até ali, vide emenda constitucional número 19, o aluno vai errar a questão, porque ele vai achar que são 24 meses. Mas a emenda fala 3 anos. E qual vale mais? A Constituição ou a Lei 8.112? É óbvio que é a Constituição Federal. É óbvio que é a Constituição Federal dentro daquela pirâmide normativa, né? Então, gente, não são 24 meses, são 3 anos. 3 anos. Tá certo? Há um equívoco aqui se você ler o artigo
sem interpretar a Constituição Federal. É isso mesmo, é isso mesmo. Então nós voltamos aqui e a pergunta: irão adquirir estabilidade somente após 3 anos de efetivo exercício. Tá certo? Essa é a pergunta que quem estudou errado fica muito bravo, né? Fica muito brava. Fala, gente, eu estudei, eu li sim, mas não estudou do jeito certo ou estudou com material desatualizado ou incompleto, né? Aquela brincadeira. É raro, mas acontece muito, né, gente? É raro, mas acontece muito. Você pode olhar aqui, ó, tem nada menos que 82 comentários. É muito comentário, né, gente? 82 comentários a respeito disso. Ainda assim, só 6% erraram, mas sabe o que são 6%? 4.900 erros. 4.953 erros, é muito erro. Mais uma, texto associado novamente, tem um parecer aqui, olha, questão grande a respeito de dano em veículo e regime disciplinar. Vou aumentar aqui um pouquinho. O chefe da seção de transporte comunica que o veículo caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível distinto da fábrica. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Né? O carro é diesel, o cara foi lá e botou, gasolina, álcool, qualquer outra coisa. GNV é difícil, né? Foi abastecido com combustível distinto da fábrica, quando utilizado em diligência por servidores do MPU. Relata que o abastecimento equivocado gerou danos ao veículo. Óbvio, né? Óbvio. Tá lá o carro a diesel, você bota a gasolina, vai dar problema. E o conserto ficou em R$5.000, foi pago com verbas públicas, com verbas do erário. Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no tanque da referida caminhonete. Sabia o que estava fazendo. Pior ainda, né? Pior ainda. O frentista falou, não tem diesel. Não tem problema. Coloca gasolina. Por fim, menciona que o servidor, condutor do veículo, não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos cofres públicos os valores gastos a título de despesas extraordinárias com reparo do veículo. É basicamente aquela história, né? O cara sabia que estava fazendo errado, fez errado e não quis pagar o prejuízo. E aí nós temos a matéria disciplinar na Lei 8.112. E a pergunta é a seguinte: a conduta do servidor que conduzia o veículo configura a inobservância do dever funcional de zelar pela economia de material e pela conservação do patrimônio público? Sim, né? Sim, isso é inobservância do dever funcional? Está lá na Lei 8.112. Você tem que primar pela economia de material, pela conservação do patrimônio público. Isso está nos deveres do cargo. Você vai estudar isso nos deveres do cargo. Eu vou mostrar para você, olha só. A primeira coisa do capítulo 1 da Lei 8.112 que trata do regime disciplinar é dos deveres. Deveres do servidor, são os deveres do cargo. 1. Exercer com zelo, com dedicação. Pessoa que abasteceu com combustível sabendo que estava errado, não foi zeloso, não foi dedicado. Né? Ser leal às instituições a que servir, e aí vem observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, evidentemente, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza, com rapidez ao público, expedindo certidões e requisições da fazenda, levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou quando essa autoridade for suspeita de envolvimento, então a autoridade competente. Inciso 7, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. Economia do material, mas principalmente essa segunda parte aqui, conservação do patrimônio público. Né? Não conservou,
Era diesel, colocou gasolina e sabia disso, não é? Então nós voltamos para cá e a pergunta é: configura inobservância do dever funcional? Sim, por violação dos deveres do cargo. Então a resposta aqui é certa. Vamos para as estatísticas e também uma questão bem simples, mas com 5.000 erros. Tá? Olhe sempre os números de erros, não apenas a parcela aqui do disco, né? A parcela do disco está com 94% de acertos. É que muita gente responde essas questões, mas ainda assim você tem 5.000 alunos que não sabem a resposta óbvia aqui para quem estuda a Lei 812. Mais uma, agora tratando de serviços públicos, né, pessoal? Serviços públicos. Então vamos lá. A encampação é a denominação dada a uma forma de se extinguir a concessão para prestação de serviço público e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência de atuação culposa do concessionário. Bom, primeira coisa, essa questão tem duas partes. Caiu para analista. Duas partes ela tem. Ela tem o conceito de encampação, ou pelo menos uma explicação a respeito do que é encampação, e depois a explicação de hipótese. A encampação é uma forma de extinguir a concessão para prestação de serviço público. Aí você decupa essa frase, primeira parte. Segunda parte, e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência de atuação culposa do concessionário. Você precisa analisar as duas partes separadamente. Por quê? A questão só será verdadeira se as duas partes estiverem corretas. E aquela coisa, é muito comum, uma parte da questão está certa e a outra está errada. São premissas. As duas premissas devem se encaixar. Se não se encaixarem, é como a peça de um tabuleiro que não entra na outra, como uma peça de um quebra-cabeças que não se encaixa na outra. Não é verdade? Então, pessoal, vamos ver a Lei 8987, que é a Lei do Serviço Público. Olha só. Nós temos no capítulo 10 da Lei 8987 a parte que trata da extinção da concessão. Da concessão de serviço público, correto? Óbvio, né? Extinção de concessão lá no serviço público. E vem todas as hipóteses ali, as 6 hipóteses previstas na lei. Advento do termo, vamos lá, exemplo, pedágio do Paraná. Pedágio do Paraná, deu o tempo da concessão, vai 20 anos, 30 anos, conforme o caso, deu o tempo, extingue a concessão. Ponto. 2, encampação. 3, caducidade. 4, rescisão. 5, anulação. E 6, falência ou extinção da concessionária e falecimento do titular de empresa individual. O direito administrativo tem termos que a gente não usa no dia a dia. Tem termos assim, até muito provenientes do latim. E aí o pessoal olha e fala, nossa, torce o nariz, vixe, olha, o que é encampação, né? O que é caducidade? Nas aulas do que, na ilimitada, nós explicamos um a um, com exemplos, nós explicamos de forma calma, pormenorizada, uma a uma dessas hipóteses. É isso mesmo. Aqui nós vamos tratar da encampação, que está no artigo 37. O que é encampação? Retomada. Veja bem, quando a administração concede um serviço público, vamos pensar que concede uma rodovia, ela pode encampar, ela pode retomar para si o serviço do poder concedente. Por que, professor, que ela vai fazer isso? Por motivo de interesse público, né? Por motivo de interesse público. Então, encampação é retomada do serviço público, tá bom? Isso é comum? Não. Isso acontece toda hora? Não, mas é previsto como cláusula de privilégio, como cláusula extravagante. É previsto, não é mesmo? Então, considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente. Está lá a rodovia pedagiada e de repente o Estado fala, não, quer saber? Agora quem vai prestar esse serviço sou eu.
vem para cá que agora esse serviço é meu, tá bom? Claro, tem regras, né? Tem regras. Mediante lei autorizativa específica, tem que passar pela Assembleia, tem que passar pelo Congresso, se for federal, tem que passar pela Câmara de Vereadores, se for municipal. E após prévio pagamento da indenização. Então, primeiro indeniza, depois, né, de ter a lei, primeiro indeniza e daí retoma o serviço. Não é tão simples assim, né, pessoal? Não é uma apple pie, como dizem os americanos. Não é tão fácil, tão simples dessa forma. Você precisa de lei, precisa pagar indenização. Tá certo? Então, encampação é retomada. Quando tem culpa, descumprimento de cláusulas, né? Ou quando a concessionária paralisa o serviço, aí nós estamos falando de outra hipótese, de outro caso, que é a caducidade. Caducidade, tudo bem? Que está no artigo 38. O que a banca faz aqui? Ela mistura as hipóteses. Ela pega o conceito do 37 com a explicação do 38. Ou vice-versa. Isso acontece demais. É o famoso canto da sereia, né? Vem uma coisa bonita, depois a pegadinha casca de banana derruba o candidato e ele perde a questão. Encampação é retomada por motivo de interesse público, tendo lei específica e indenizando previamente. Ponto. É isso que nós queremos saber aqui na questão. Descumpriu normas, conduta culposa, blá, blá, blá. Aí nós estamos tratando da caducidade, isso mesmo, da caducidade. Beleza? Já estou no automático aqui, né? A gente vai falando, entra no automático. A encampação é uma forma de extinguir a concessão? Sim. E ocorre quando ela é extinta em decorrência de atuação culposa? Não. Primeira parte certa, segunda parte errada. Certo mais errado é igual a errado, tá? É isso que eu quero explicar para vocês. A pergunta está errada por erro na segunda frase, por falha na segunda frase, porque a segunda frase está errada. O porquê da questão, a explicação da questão está errada, tá bom? Vamos lá ver as estatísticas. Aqui mais gente errou. Veja, é só mexer um pouquinho na lógica que a turma erra, né? Questão de lógica, porque esqueceu a segunda parte da questão ou não sabia, né? Vamos lá, pergunta de número 7, a penúltima da nossa aula. Temos 8 enunciados. Vamos para o 7º enunciado, então. Julgue o próximo item com base na Lei 812, na Portaria PGR-MPU 98/2017, que é o Código de Ética e Conduta do MPU, e da Escola Superior do MPU. Além de ser uma violação ética, a inassiduidade habitual é uma conduta passível de suspensão por até 90 dias, conforme Lei 812. Novamente, eu tenho duas frases. Primeiro, inassiduidade habitual, a pessoa não aparece para trabalhar. Vem um dia, falta 2, 3, não aparece. Se torna um inassíduo habitual, né? Um faltoso habitual. Inassiduidade significa falta habitual, faltoso habitual, que não aparece. É uma violação ética? Óbvio que é. Agora, tem a segunda parte. É passível de suspensão? Qual que é a penalidade que a Lei 812 prevê neste caso? Bom, só tem um jeito de saber, né, professor? Abrir a lei e lá olhar. Só que na hora da prova você não vai poder fazer isso. Então a gente precisa de antemão estudar as sanções disciplinares previstas na Lei 812. Eu vou mostrar para você a respeito da inassiduidade. Mas, por óbvio, né, gente? Quem não comparece não merece trabalhar. Não é assim? Isso a gente tem até por princípio de vida, por moralidade, né? Quem não aparece não quer o emprego. Então, rua, não é verdade? Vai suspender quem já não trabalha. Eu já não trabalho, vai lá e suspende. O cara, beleza, né? Agora que eu não vou mesmo. Não faz muito sentido quem não vai trabalhar pegar uma suspensão, né? Vai pegar um gancho, se ele já não vai continuar não indo, agora punido por isso, não indo. Não faz muito sentido. Mas eu vou mostrar a Lei 812, olha só.
Artigo 132 da Lei 8.112. Artigo 132 da 8.112. Casos de demissão. A demissão será aplicada nos seguintes casos. E aí nós temos no inciso 3, inassiduidade habitual. Inassiduidade habitual. Tá certo? Então é caso de demissão, a inassiduidade. E lá está dizendo que é suspensão, por isso que está errado, né? Aqui é demissão mesmo, não é suspensão não, é demissão, tá certo? E o que é inassiduidade habitual, professor, para os termos da lei? Vou mostrar aqui o artigo, olha só. Artigo 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem justificativa, óbvio, por 60 dias interpolados no período de 12 meses. Não é um ano. No período de 12 meses, né? Pode ser num período de 12 meses, da metade de um ano à metade do outro, é o período que você pega de 12 meses, não é o calendário de um ano, janeiro a dezembro, é isso que eu quero dizer. É durante o período de 12 meses, o servidor falta sem justificativa por 60 dias interpolados. Ele tem 60 faltas. O que é interpoladamente? Falta hoje, semana que vem falta mais 2 dias, na outra semana falta mais 3, mais 4 e assim sucessivamente. Interpolado, tá? Interpolado, pulado. Aqui, ali, acolá. Ele é inascido. 60 faltas não justificadas em 12 meses. O cara não quer nada da vida, né? Não quer trabalhar, não quer prestar serviço à administração pública, não merece o cargo que ocupa, né? Então, nesse caso, é considerado inascido o habitual e a pena é demissão. A pena é demissão. Beleza? Voltamos à pergunta, então. Agora você olha o enunciado e dá risada, né? Ah, é uma conduta passível de suspensão. Não é suspensão, é demissão. Professor, agora ficou fácil. Claro, é fácil para quem estuda. Para quem não estuda, tudo é difícil, tudo é complexo. Mas para quem estuda, para quem se dedica, fica tudo mais claro. Aqui está errado, né, gente? Não é suspensão, é demissão. Observe, olha, rendeu a pergunta, né? 163 comentários. Vamos aqui para a estatística e 23% erraram. Talvez a pergunta com maior índice de erros aqui. Olha o número absoluto, 21.385 alunos erraram. É muita coisa, né, gente? E a última, professora, a saideira. A saideira fala, é cabível a penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas punidas com advertência. Em outras palavras, ele já foi advertido. Se ele reiterar na mesma falta ou em outra falta que acarrete advertência, é cabível a suspensão. Bom, essa questão é até um pouco óbvia, no meu entender, por quê? Pensa o seguinte, o servidor foi advertido e não aprendeu com o erro dele. Reincidiu numa falta que também é punida com advertência. Aí é igual o pai que fala, já chamei atenção, na próxima, aí o pai fala, não vai ser chamada de atenção, vai ser outra coisa. Quem não ouviu isso na infância, né? Pelo menos quem é da década de 80 como eu, ouviu muito, né? Ouviu muito que o pai falava, não vou falar 2 vezes. Aí você já sabia que o caldo ia engrossar. Sabia que na próxima não ia ter conversa, ia ser outra coisa. Aqui, pessoal, a lógica é a mesma. Já foi advertido, mas não adiantou. Reincidiu em falta punida com advertência. É cabível a suspensão? Sim, é cabível a suspensão. Onde está isso? Vamos olhar na lei. Texto seco, texto tranquilo, olha só. Artigo 130. A suspensão será aplicada no caso de reincidência em faltas punidas com advertência. Está aqui, né? Em reincidência de faltas punidas com advertência e violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à demissão. Não pode exceder 90 dias. Pessoal, suspensão é a penalidade média.
Ela não é tão leve como a advertência, mas, óbvio, não é tão grave como a demissão. Ela fica no médio, não é? É o grau médio ali. E aí? Ela é aplicada sempre que não for caso de demissão e quando reincidir em faltas punidas com advertência. Porque se é caso de demissão, vai para a rua, óbvio. Caso de demissão, rua. Se já foi advertido uma vez e não aprendeu, lembra a história do pai na infância, da mãe na infância, então agora vai ser uma punição um pouquinho mais severa, será a suspensão, artigo 130. Beleza? Artigo 130. Ficou tranquilo aí? Então a resposta lá, evidentemente, está correta. Resposta correta, vamos para o gabarito. É cabível a penalidade de suspensão a quem reincidir em faltas punidas com advertência? Olha aqui o professor. Sim, é isso mesmo, né, professor? Sim, é isso mesmo. Certa resposta. Vamos aqui nas estatísticas e 5.000 pessoas erraram. Eu não vou nem falar aqui do percentual aqui do disco, porque pode parecer pouco, mas não é. São muitos alunos, 5.000 alunos errando. Beleza? Gente, com isso nós concluímos a nossa live. Se você gostou, deixa o seu like, é uma gentileza. Deixa algum comentário também, algo que você eventualmente queira ver em próximas lives. É importante o seu feedback para a gente, tá certo? Se algo ficou confuso, o professor permanece à disposição lá no Instagram, só mandar um direct, @prof_Ferdinando Escremin. Muito obrigado e a todos permaneçam conosco, assistindo às lives do Q, ative as notificações, veja todos os dias 10, 12 lives, tem muita live, né? No final de semana um pouco menos, mas tem muita live gratuita para você. Tchau, tchau, um abraço.